falar de premiação do campeonato estadual. Hora dos Crias, uma temporada para apostar nos valores feitos em São Januário. Sobre Nike, né? Tá dando muita polêmica aí a camisa que o Vasco vai utilizar na Copinha, uma camisa tampão alternativa. Muita gente não gostou, realmente tá feia, enfim, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o zagueiro que o Vasco fez proposta, um atacante que tá perto de chegar. Então vamos debater tudo isso e muito mais agora. Peço a você o seu like, não esqueça, é super importante para o nosso canal. Compartilhe o nosso conteúdo e se inscreve se você é novo, ainda não está inscrito no Fanático Vascaíno, que eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano super especial para nós vascaínos. Bom, começar falando sobre valores, né? Premiação do campeonato estadual, algo que não vinha acontecendo nos últimos anos. A Ferge, de forma inacreditável, não repassava, não tinha premiações, né? Apenas a questão do direito de transmissão e tal, mas não tinha premiação em dinheiro, né? Em espécie para os clubes participantes. O Vasco, na primeira fase, fatura 6 milhões e 600, mesma cota de Fluminense e Botafogo. O Flamengo, 10 milhões, já era um acordo de televisão antigo, que se mantém, o Flamengo recebendo a maior fatia do bolo, o Vasco recebendo 6 milhões e 600. Quem for o campeão da Taça Guanabara fatura R$1 milhão. Avançou para as quartas de final, mais 1 milhão. Chegou à semifinal, bota 5 milhões e meio no bolso. Finalista, bota mais 5 milhões. Bateu o campeão, mais 5. Ou seja, o time campeão estadual, partindo do pressuposto que seja o Vasco, 6.600 na primeira fase, 1 milhão na quartas de final, 7.600. Bota mais 5 milhões e 400 ou 5 milhões e 500 mil reais. Então a gente já está falando de uma conta de 13.100. Bate campeão, finalista e campeão, 23.100. Então, arredondando, 23 milhões é o que vale o título hoje de campeão estadual. Nada mal. Para uma competição que não pagava nada, realmente, não estou nem comparando a São Paulo, porque São Paulo ultrapassa esses valores, né? Mas vamos olhar o nosso quintal, né? Nada mal, efetivamente. Bom, vamos falar, a preparação começa hoje. Reapresentação de parte do grupo do Vasco. O Vasco não divulgou os jogadores que vão se reapresentar hoje no CT Moacir Barbosa, mas os principais atletas não vão se apresentar hoje. A tendência é que seja todo mundo só na segunda-feira, mas o técnico Fernando Diniz começa a trabalhar a equipe para a estreia diante do Maricá, dia 15. Jogo que será realizado em São Januário. E o Vasco hoje tem pela frente, torcedor, 4 competições. Essa temporada reserva campeonato estadual. Fiz até um vídeo sobre isso ontem, mas repito aqui. Estadual começando dia 15 contra o Maricá. Depois o brasileiro iniciando dia 28 contra a equipe do Mirassol. Dia 19 de março tem o sorteio da Sul-Americana para estreia na fase de grupo dia 7 de abril. E a Copa do Brasil dia 22 de abril, quinta fase, que é quando o Vasco inicia a sua caminhada rumo ao segundo título, né? A brigar forte por essa competição. E essa temporada, ela tem acho que um detalhe que chama muito a atenção, porque na temporada anterior, 2 jogadores formados em casa, que é um DNA do Vasco, né? É normal, o Vasco sempre criou grandes atletas. A gente pode pegar lá atrás, Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Carlos Germano, Giovani, Mazinho, Bismarck, William, Sorato, dentre tantos outros que eu vou citar aqui, Felipe Coutinho, mais recente, Alex Teixeira, enfim. E agora a gente tem 2 jogadores, 3, né? O mais rodado, que é o Coutinho, está voltando para casa, o contrato termina no meio do ano, a discussão vai começar nesse primeiro semestre para saber se ele fica ou não, se ele renova ou não, a tendência é que sim, e encerra a carreira com a camisa do Vasco, mas esse não é o ponto que eu quero discutir. O nosso DNA sempre foi olhar para a base, olhar para quem vem de baixo e buscar para dar qualidade ao nosso elenco. E hoje, dos 3 titulares que vieram da base, Coutinho já é consolidado, já tem uma carreira internacional de Copa do Mundo, mas 2 outros têm uma temporada 2026 desafiadora. Falo do volante Barros e do atacante Rayan. Propósitos parecidos, mas com valores bem diferentes. Volante Barros,
rodou, foi emprestado de novo, aí se destacou no América Mineiro, despertou o interesse do Cruzeiro. O Vasco, quando o Admar Lopes chegou com o Felipe e o Diniz, não, vamos trazer esse garoto de volta, tal, veio e a gente já viu explodir como titular absoluto do lado do Thiago Mendes na proteção da zaga. Um jogador que se destaca, um jogador que tem muito potencial, que o Luizinho Quintanilha, que é integrante da comissão técnica do Vasco, vem conversando diariamente com ele, tem tido boas conversas para elevar o nível e potencializar o dom dele. Ele é muito bom jogador e é um jogador de futuro e, quem sabe, um ativo que o Vasco consiga, ali na frente, faturar uma boa grana, como o Vasco já fez em outros inúmeros casos. Mas a temporada 2026 ela é desafiadora para o Rayan. Rayan deixa de ser promessa a partir desse ano. Deixa de ser a surpresa. Ele foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Vários clubes já sondaram. Alguns já até vieram olhar de perto. Já acompanham o garoto da base. Atacante forte, veloz, canhoto, elogiado por Cafu, Adriano, Edmundo. Grandes jogadores que jogaram na Europa, que jogaram Copa do Mundo, conhecem muito bem o mercado internacional. O Vasco se protegeu, renovou o contrato desse atleta por duas oportunidades no ano passado e hoje a multa é de 80 milhões de dólares. Bom, Fábio, então ele vai ficar no Vasco até o final da carreira? Seria um sonho, mas não é possível. A janela do meio do ano vai ser a janela que provavelmente a gente vai perder o Rayan. Mas não vai perder por duas conversas. O cara vem aqui, o clube vai pagar 10 milhões de dólares. Inúmeros jogadores saíram assim. Não vou comparar o talento, mas Thales Magno foi assim, Gabriel Peck, os mais recentes, assim, Paulinho assim. Rayan não. Rayan é jogador que vai sair na casa de 40 milhões para cima. Por quê? Valorizou na temporada passada, foi destaque, fez gol pra caramba, é peça fundamental e ainda é novo, tem apenas 19 anos. No meio do ano vai completar 20, o mercado ainda absorve. Você já imaginou se ele começa a performar bem e vai para a Copa do Mundo? Aí esses 40 milhões que eu falei, pode botar já 55 a 60 milhões. Claro que esses 40 não vão ser só 40, tem metas e tal, mas sai por 40. 40 milhões de euros, a gente está falando aproximadamente 245, quase 250 milhões de reais. Ah não, Fábio, tem que vender pelos 80. Torcedor, não se engane. A multa, ela é uma proteção ao clube. Ela não significa que o jogador vai sair por esse valor, mas é uma proteção. Agora, no atual cenário em que as contas começam a ficar equacionadas e equilibradas, com um fluxo de pagamento, com novas receitas, novos recursos pintando, ninguém vai tirar o Rayan com duas conversas. Duas mariolas tiram o Rayan. Não. Vai ter que botar caixas e caixas e caixas e caixas de dinheiro. É muito dinheiro. Falei 40 milhões de euros. Pelo menos a metade da multa é o que o Vasco começa uma negociação. E está certo, porque é um valor de uma promessa que esse ano vai ter que se comprovar. Porque agora é o ano do Cria, não só dele, do Barros também. E claro, do Felipe Coutinho. Por que não? Ainda tem lenha para queimar. O Fábio, que chegou na base do Vasco, renovou ontem com o Fluminense, 45 anos, mais 2 anos de contrato jogando em alto nível. Por que não esperar o Coutinho jogando em alto nível? Não dá para esperar o Felipe Coutinho brilhando com a camisa do Vasco no futebol brasileiro? Por que não? Talento ele tem de sobra. Fisicamente, vai fazer pré-temporada. Mentalmente, confiante. Total apoio do técnico da torcida. Por que não brilhar? Aliás, por que não os 3 crias não podem brilhar nessa temporada? É o DNA do Vasco. Um grande abraço, mais tarde não tem na conta KTO, o Rei tá viajando, mas eu vou fazer um novo vídeo às 6 da tarde para você que acompanha o Fanático Vascaíno. Se inscrevem, dá aquela moral, se tiver a função hype o vídeo aí pro pai. Tamo juntos. Bom, vamos começar com polêmica? Vamos começar com polêmica, né? Vou colocar na tela as camisas que o Vasco vai utilizar na Copinha, né? A Copinha que começa essa semana. E o Sub-20 do Vasco vai utilizar ali um modelo provisório da Nike
né, nesse início de parceria de Vasco e Nike. Bom, tá aparecendo na sua tela, você tá vendo, a camisa não tá bonita não vou mentir pra você falando, nossa, tá bonita, porque a Nike tá bonita. Não, tá feio, a camisa tá feia, mas fique tranquilo que é um modelo provisório, é o famoso modelo tampão. O Vasco não vai utilizar esse modelo durante a temporada. Como o contrato com a capa se encerrou no dia 31 de dezembro e agora já no dia 3 de janeiro o Vasco estreia na Copinha, a Nike teve pouco tempo para produzir os uniformes, né? Então é um uniforme tampão, um uniforme ali provisório mesmo. Provavelmente a Nike pegou ali um modelo que já tinha pronto, só botou a faixa e a cruz de malta ali, enfim, e vai no improviso mesmo nesse início. Fica feio, né? Claro, não vou mentir para vocês, não parece um tanto meio desleixado, mas não tem muito o que fazer porque era questão de falta de tempo mesmo, não tinha o que fazer, era improvisar. Então a parceria entre Vasco e Nike começa dessa forma, com essa camisa tampão, mas o time profissional na estreia do Campeonato Carioca, se eu não me engano, é dia 15, né? Que o Vasco estreia contra a equipe do Maricá no Campeonato Carioca. Aí sim, já com a camisa oficial que a Nike vai utilizar durante toda a temporada. Então, para o Campeonato Carioca vai ser a camisa oficial. Na Copinha, ainda essa camisa tampão. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. O que você achou? Feio, né? Mas deixa aí nos comentários. Sua participação é sempre muito importante aqui no nosso canal. Bom, vamos falar aqui do time profissional então, porque hoje teve a reapresentação de alguns jogadores do elenco, né? Se reapresentaram nessa sexta-feira, dia 2, e eu vou passar a lista aqui para vocês dos jogadores que começaram a treinar hoje. Esse elenco é o que vai começar o Campeonato Carioca ali no dia 15, né? Os principais jogadores, Coutinho, Ryan, Verrete, Léo Jardim. Tá todo mundo de férias ainda, né? O pessoal tava jogando até semana passada, então tá todo mundo de férias. Mas aqui tá a lista dos jogadores que se reapresentaram e vão começar no Campeonato Carioca. Goleiros: Fusato, Pablo, Alan Vitor, Vitor Alemão, Lucas Serra e Cadu. Laterais: Paulinho, Léo, Leandrinho e João Vitor, esse nascido em 2005, jovem ainda. Zagueiros: Lincoln, Lucas Freitas, Renan e Wallace Falcão. Meias: JP, que retorna do Avaí, Esforza, que retorna do Juventude, Maxime Domingues, que retorna do Canadá, Estrela e Medina. Atacantes: Garré, GB, Alex Bruno, Adson e João Vitor, esse também da base, nascido em 2008. Esse é o elenco que vai começar aí o Campeonato Carioca com o Vasco da Gama, um elenco bem alternativo, mas vai ser uma oportunidade para a gente ver jogadores como o Estrela jogando, o JP, o próprio Maxime Domingues, enfim, a gente vai ver essa galera na estreia aí, nos primeiros jogos, né? Provavelmente ali os 2, 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca. Bom, vamos falar agora sobre mercado de transferências, propostas, enfim, vamos atualizar aquilo que você gosta do mercado da bola. O Vasco fez uma nova proposta pelo zagueiro Alan Saldívia. O Vasco apresentou uma nova proposta ao Colo-Colo para tentar a contratação do zagueiro Alan Saldívia por empréstimo com opção de compra. A oferta do Vasco busca atender às exigências do Colo-Colo, que deseja manter 30% dos direitos econômicos do zagueiro uruguaio, caso a negociação resulte numa venda definitiva. O Vasco apresentou essa nova proposta e agora está confiante que pode andar, né? Que pode avançar para fechar com o Alan Saldívia, que é um desejo antigo já do Vasco da Gama. Outra situação envolvendo zagueiro é em relação ao Cuesta, né? Esse que já está no Vasco da Gama e o Vasco quer manter esse jogador, né? O zagueiro colombiano tem contrato com o Vasco só até a próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro. Então o contrato dele está terminando. O Vasco contratou o Cuesta por empréstimo em setembro. Ele virou titular no time do Fernando Diniz e terminou a temporada com 17 jogos realizados. No contrato feito com o Galatasaray, o Vasco estipulou ali uma opção para renovar o empréstimo de Carlos Cuesta até 31 de dezembro de 2026. Para disparar esse gatilho, o Vasco precisa pagar 9,7 milhões de reais por esse empréstimo ao clube turco. O contrato também prevê ali
uma opção de aquisição definitiva dos direitos do jogador por cerca de 36 milhões de reais. O Vasco tem o desejo de manter o Carlos Cuesta no elenco para essa temporada. O zagueiro de 26 anos tem a confiança de Fernando Diniz e apresentou um bom nível de rendimento nesses 4 meses, né, com a camisa do Vasco da Gama, embora tenha falhado no segundo jogo da final da Copa do Brasil e causado críticas ali, né, dos torcedores. Enfim, a tendência é que o Vasco renove esse empréstimo, né? Porque o valor que paga pelo empréstimo depois vai ser abatido na compra final. Então a tendência é que o Vasco renove esse empréstimo até 31 de dezembro e Carlos Cuesta continue no Vasco da Gama. Mas tendo atualizações, a gente vai trazer aqui no canal Machão da Gama. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre um jogador que está próximo aí do Vasco, que é o atacante colombiano Johan Rojas, do Monterrey do México. Colombiano de 23 anos, tem tudo para ser o primeiro reforço vascaíno para 2026. As conversas avançaram nos últimos dias e a negociação deve ser sacramentada por um empréstimo até o final da temporada com opção de compra. O Vasco está otimista nessa negociação. O jogador estava no Necaxa e por empréstimo retornou ao Monterrey e agora deve ser cedido ao Vasco da Gama. Inclusive, ele tá postando toda hora coisas relacionadas ao Vasco, com emoji do Vasco, etc e tal. O jogador tá aí animado também com a possibilidade de vir para o Gigante da Colina. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!